Olá pessoal, corretora e coordenadora de redações aqui do Clube de Exatas, Prof. Laís Lago falando, e hoje a dica mais uma vez é maravilhosa. Eu vou falar com você pai, você mãe, você responsável, você aluno, aluna que deseja ingressar no mundo da leitura, ou você pai, mãe, responsável, aluno, aluna que já gosta de ler, que já sabe como é ler, já sente aí o prazer de ler um livro, de devorar um livro, vou falar contigo também, a fim de que você possa continuar tendo esse gosto pela leitura, que sem sombra de dúvidas é um gosto maravilhoso, tá? E primeiramente eu vou falar com você, pai, que quer que seu filho leia mais ou que deseja que seu filho passe a ler livros porque seu filho tem uma dificuldade, tá? Vou passar aqui alguns pontos e a primeira coisa que você precisa fazer é dedicar um tempo com o seu filho, pegar um livro, mostrar um livro para ele. Se seu filho ali for menor, de até uns 5 anos, procure livros bem coloridos, livros que tenham muitas imagens, que possa chamar a atenção do seu filho. Não pegue um livro e simplesmente entregue para ele. Se ele não tem o costume de ler livros, ele não vai ter interesse pela leitura e não é o nosso objetivo, certo? Se o seu filho já ler, continue comprando livros para ele, procure saber quais livros que ele mais gosta de ler e continue incentivando essa leitura. Então tudo, pai, mãe, você que é responsável, parte de você, tá? Então procure aí, a primeira dica é: procure uma leitura, procure um livro que seja o mais adequado para o seu filho. O ponto 2, gente, para você que deseja continuar incentivando e para você que quer que seu filho dê o pontapé inicial para começar a fazer parte desse mundo incrível que é o mundo de leitura, seja um exemplo. O seu filho, ele presta muita atenção naquilo que você faz, tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos. Então, nada adianta você falar que ele precisa ler se você não é um exemplo, tá? Então, seja um exemplo, leia livro, leia com o seu filho, faça com que ele possa ter vontade de ler. Se ele não entender algo que você leu, explique para ele. Procure fazer desenhos com o seu filho sobre a história que você acabou de ler, que você vai iniciar. Quando você lê o título do livro, pergunte para ele se ele entende, para que ele já comece a ter um gosto maior pela leitura posteriormente e pela aquela que vai ser iniciada no momento que você for fazer, tá bom? O terceiro ponto, faça um ponto de acesso de livros. Você não precisa começar com um lugar super grandioso, um lugar que seja rodeado de livros, mas você pode começar fornecendo um lugar que ele possa, a qualquer momento, cheguei da escola, antes de dormir, vou lá, pego um livro. Falando nesse processo de chegar da escola, antes de dormir, crie uma rotina de leitura em que você estará ali auxiliando. Isso vai ser muito importante para preservar o gosto pela leitura e para iniciar o gosto pela leitura. Conversar sobre os livros, mostrar autores, a história do autor, o assunto que trata o livro, com certeza vai ser de extrema importância. Esse ponto que é você tornar o momento de leitura um momento prazeroso. Não faça que seu filho leia somente por uma obrigação. Não faça com que ele leia só porque você sabe que é importante. Mas torne esse momento de leitura algo prazeroso, tá? E associe a leitura com outras atividades do dia a dia. Se seu filho gosta de jogar futebol, então procure histórias que falem sobre futebol. Se seu filho gosta de determinado esporte, né? Falei de futebol, mas vamos supor que ele goste de tênis, procure livros que falem sobre isso. Se sua filha gosta de princesas, se a sua filha gosta de aventuras, procure histórias que falem sobre isso, para que o seu filho, a sua filha, se identifique com o que você está propondo para que ele leia, tá? Então, dito isso,
Os pontos que eu falei anteriormente são para você, pai, mãe, responsável, incentivar, manter o gosto pela leitura do seu filho, da sua filha, tá? Agora, existe algo que eu gostaria muito de deixar aqui nesse vídeo para vocês. Os benefícios da leitura. Bom, existem vários e eu selecionei alguns que são os principais, como enriquece o vocabulário. Quando a gente tem o hábito da leitura, a gente consegue desenvolver a nossa imaginação. Com certeza, isso é mais do que comprovado, tá? Que a nossa imaginação vai além. A gente aumenta as habilidades do pensamento lógico, porque ao ler a gente tem que ligar os fatos para que a gente consiga compreender a leitura. A gente, sem sombra de dúvidas, aumenta a capacidade de se expressar. O seu filho com certeza vai falar muito mais, vai falar melhor. Então, a leitura tem esse grande benefício. Aumenta as chances de um futuro financeiro saudável, tá? E melhora a inteligência emocional. Muitas crianças não sabem como lidar com determinado sentimento. E se você mostra, por exemplo, um livro para ela que, por exemplo, a criança tem muito medo e você mostra um personagem que tem muito medo, mas que consegue vencer os medos, isso com certeza vai ser útil, agradável, vai ser benéfico para essa criança, tá? E aí temos mais alguns pontos que a leitura pode proporcionar ao seu filho, que o gosto pela leitura, que o ato de praticar a leitura, passar a ler, pode trazer para o seu filho, para a sua filha, que são 4 pontos, e eu até colocaria que são pontos que você pode fazer antes de dormir. Então, para fecharmos aqui esse vídeo, eu digo para você, pai, mãe responsável, o seguinte: se você tiver o hábito, eu sei que o dia é corrido, as atividades de casa, a escola, o trabalho, o dia a dia, tudo é muito corrido. Hoje nós vivemos em algo que a gente precisa de uma agilidade, né? Nós somos mais rápidos, no geral, para praticarmos as atividades e tudo mais. Então eu diria que você pode, né, ao final do dia, por mais cansado que esteja, saiba, né? Você já sabe, depois do que eu falei, que ler é algo muito positivo, tá? Muito positivo mesmo. Quando a gente pensa na redação, por exemplo, é de extrema importância. O aluno, ele consegue conectar muito mais a opinião dele, muito mais os fatos, quando a gente fala de texto narrativo. Quando a gente fala de interpretação de questão, a leitura, sem sombra de dúvidas, vai ser muito positiva para isso, porque quem mais lê tem mais chances de interpretar textos de forma correta, certo? Então, faça isso antes do seu filho dormir. Não deixe que ele vá dormir sem ter acesso ao livro. Ele vai ter os seguintes benefícios: ele vai dormir melhor e, consequentemente, vai acordar com menos chances de ficar estressado. Então, ler antes de dormir alivia o estresse. Parar um tempo, se seu filho tem acesso às telas de forma exagerada ou tem acesso às telas não de forma exagerada, mas vai descansar os olhos, né? Porque quando as crianças estão ali de frente a uma tela, o que acontece? É tudo muito rápido, então os olhos ficam mais, né, ativos, a mente fica mais ativa, então melhora aí a visão e tudo mais, melhora a cognição. Isso é um ponto de extrema importância e vai ajudar nas disciplinas da escola, no desempenho em várias áreas do seu filho, tá? Um ponto super negativo: se o seu filho, sua filha, tem dificuldade em dormir, sonha muito à noite, uma leitura rápida, uma leitura que gere um riso, que faça que a imaginação possa ir lá longe, ao infinito e além, né? A leitura antes de dormir melhora a qualidade do sono, tá? Então, são alguns pontos aí que você pode fazer, que você vai conseguir, na verdade, se você praticar a leitura antes de dormir. Tá, Pro, mas vai ter que ser só antes de dormir? Não, pelo contrário. A qualquer horário que você tiver, né? Preparando ali o seu filho, a sua filha, mas antes de ler, quando a criança já tomou aquele banho, já tá ali preparada, com certeza vai ser uma ótima opção, tá? Então é isso, meus amores, espero que vocês gostem.
que seja muito útil. Se você ainda não lê, passe a ler. Se você já lê, continue lendo. Aproveita aí, deixa uma indicação de livro pra gente. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só deixar um comentário. Beijo. Tchau.